A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Se você está recebendo essa mensagem hoje e não conhece as anteriores, procure a pessoa que te enviou, para você não ficar com o estudo incompleto. Hoje nós estamos estudando o quarto estudo, cultuar a Deus. Como que a gente age dentro da casa de Deus? Amém? Bom, lembrando, meus irmãos, que isso é só um ensinamento para que a gente possa saber lidar na casa do Senhor, né? E a gente tem que saber chegar e também saber sair, né? Existe tudo isso dentro da casa de Deus. Porque a casa de Deus não é a casa da mãe Joana, né? É a casa do Todo-Poderoso. Ele não mora lá, ele não habita lá. Ele está quando estamos. Deu para entender? Bom, meus amados irmãos, já falamos bastante coisas interessantes, já tô vendo assim o burbúrio, sabe? Muitas pessoas comentando, isso é muito bom, gosto muito disso, né? Porém, estamos aprendendo, meus irmãos, esse é o importante, né? O pastor Alex foi colocado para ensinar e eu pretendo isso, né? Eu esmiuço um versículo, uma palavra para que tenha compreendimento na sua mente, que você entenda, né? Bom, meus irmãos, eu não quis falar a data, mas o Cafezinho com Jesus fez aniversário esse mês, né? E eu fiquei muito feliz, meus irmãos, porque a gente completou mais um aniversário. E graças a Deus já tem um tempo aí que estamos percorrendo, ministrando, viajando o Brasil todo, conhecendo pessoas, dando palestras. Meus irmãos, olha, graças a Deus por ser servo, por estar fazendo isso da vontade dele. E eu conheci muita gente. E eu tenho que agradecer a vocês, porque a família Cafezinho é imensa, mas é muito imensa. E eu encontro pessoas que quando elas me veem, às vezes elas choram, porque elas vêm dizer o que o Cafezinho fez na vida delas, né? E dentre essas muitas mensagens que eu preguei, calma aí que eu já vou entrar no texto que nós vamos ler aqui, né? Durante todo esse tempo, meus irmãos, teve algumas mensagens que nunca deixou, todas são boas, mas nunca deixou de ter sucesso. Foi o meu estudo da família, o meu estudo quarto de guerra. Esses dois estudos, meus irmãos, revolucionou muito. Porque tinha gente que jejuava errado, tinha gente que orava errado, tinha gente que fazia as coisas erradas. Depois que conheceu o estudo quarto de guerra, nunca mais foi o mesmo. Porque eles aprenderam como que tem que ser, né? Bom, meus irmãos, não estou fazendo propaganda para vender os meus CDs. Eu só estou agradecendo, antes que alguém me ataque, sabe? Mas estou agradecendo, estou muito feliz aos brasileiros da Itália que têm vindo aqui no meu WhatsApp e falado, pastor, é uma maravilha seus estudos. Aos brasileiros na Espanha, aos brasileiros lá na América, muitos lugares, brasileiros lá no Uruguai. Irmãos, olha, um grande abraço na Suíça, na Bélgica, um grande abraço a todos, aos meus irmãos da Holanda, sabe? Porque eles estão longe, lá fora, numa pátria diferente, e às vezes não tem igreja por perto, e falaram para mim que o pastor Alex tá como se fosse uma igreja para eles. Eu fiquei muito honrado, muito feliz com isso. Longe de mim engrandecer o meu ego, mas perto de mim engrandecer o Senhor. Amém, meus irmãos, eu agradeci, eu falei que eu ia agradecer, né? Estou muito feliz com isso, com a grande obra que Deus está fazendo através do cafezinho, né? Bom, hoje estamos no nosso quarto áudio e já abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 4:4. Vamos botar fogo na seara dos filisteus, né? O negócio é esse, é a gente ir pro estudo. Bom, pastor, onde que o senhor disse? Novo Testamento. Tá? Novo Testamento. Você vai encontrar, vamos lá, vamos aprender um pouquinho? Ó, no Novo Testamento começa por Mateus, Marcos, Lucas e João. Decora aí, somente esses 4 evangelhos. Só esses 4 são evangelhos, amém? Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. De novo, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, pastor, aí vai vir um livro de Atos, é chamado de livro, tá? Livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu? Foi o próprio evangelista Lucas, né? Depois de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o quê? A carta aos Romanos. Depois da carta aos Romanos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E depois, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, aonde a gente vai procurar o capítulo 4 e o versículo 4.
A igreja tem pessoas desse jeito. Olha só as pessoas que entram dentro da igreja. Capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios. Eu falei segundo e estou no primeiro. Só um minutinho aí. Aguarda aí, segure o freio. Vamos lá. 2 Coríntios 4,4 diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus é Cristo, o seu evangelho, a luz dele não resplandece para essas pessoas, porque o Deus desse século, com D minúsculo, o cegou. Quando você falar assim, ó, vou te ensinar uma coisa que às vezes acontece e é ruim de repreender a pessoa, mas olha só. A pessoa quer dizer assim, pastor Alex, fica com Deus. Aí ele escreve assim no WhatsApp, né, ó, fica com Deus, e escreve Deus com D minúsculo, né? Você sabia que não pode escrever assim? Deus se escreve com D maiúsculo, nunca, jamais é minúsculo. Deus com D minúsculo, você está insinuando, está apontando, está dizendo em demônios, em deusezinhos pequenos, esses que acham que são deuses, sabe? Por isso que a Bíblia está chamando aqui, ó, o Deus deste século, que é Satanás, é D minúsculo, entendeu? E o nosso Deus é Deus maiúsculo. Pode olhar capa de folha a folha, capa a capa da sua Bíblia. Nunca Deus foi chamado de Deus com D minúsculo. Amém? Aprendeu mais uma? Legal, é disso que eu gosto. Vamos lá? Então preste bem atenção no que está nesse texto. Está dizendo que as pessoas estão cegas, elas não enxergam. Então elas vão para a igreja. De alguma maneira o Espírito Santo faz a obra e leva eles à igreja. E quando eles chegam à igreja, meus irmãos, o que acontece com eles? Qual é o evangelismo que você vai fazer ali dentro da igreja? Porque vamos supor, lá fora, uma pessoa entregou um folheto ou uma irmã pregou para ele. Quer dizer, já encaminhou ele para uma igreja. Agora está fácil. Você não precisou fazer o trabalho de campo, agora você só vai fazer o trabalho dentro da igreja. Quando aquela alma entra dentro da igreja, começa certos tipos de julgamentos, pessoas olham para a pessoa má, sabe, não cumprimenta, fica fazendo desdém na pessoa. Isso não pode. E aí as pessoas, em vez de cultuar a Deus, pecam dessa maneira. Outras vão para a igreja, meus irmãos, e ficam vagando na igreja, pensando em coisas alheias. Se você foi para a igreja, cultua a Deus. Para de pensar nas coisas lá fora. Foi cultuar a Deus ou foi ficar na presença de Deus pensando lá fora? Melhor que não fosse. Porque você está lá dentro com o corpo, mas a mente está lá fora. Deus não quer um culto assim, um culto chorado. Dá uma olhadinha comigo em Salmos 139. Vamos lá? Antigo Testamento, Salmos, olha, abri certinho aqui, ó. Salmos 139, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Aleluia. Quem é que escapa dele? Quem é que pode ficar pensando abobrinha na igreja e achando que Deus não está vendo? Ou Deus não está? Poxa, se ele que fez a mente não vai entender o que passa por ela, Deus contempla. Salmo 139, versículo 1 e 2. Agora, duas coisas aqui eu quero bater em cima. 2 Coríntios 4,4. Pessoas vão para a igreja e precisam de ajuda. Seu pensamento é o quê? É em Deus e naqueles que acabaram de chegar. Não em coisas alheias, em coisas erradas. Porque tem pessoas que só abrem a boca porque está com sono. Outras só abrem a boca para reclamar. Outras só abrem a boca para jogar um chiclete ou uma bala. Ninguém abre a boca para glorificar a Deus, ninguém abre a boca para bendizer do irmão que acabou de chegar. Ué, outros só querem, em vez de abrir a Bíblia, querem abrir uma revista e mostrar a novidade que chegou na revista para que o outro possa comprar. Tem coisa errada aí. É cultuar a Deus, meus irmãos. E Deus está indo lá para ser cultuado. E aí a pessoa chega lá e ela não sabe cultuar a Deus. Alguém não te ensinou que tem que ter respeito na casa dos outros? E principalmente na casa de Deus? É assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Senhor, guarda teu pé, se toca, fica naquele cantinho que você sentou e orou, e para de ficar andando na igreja, parece que está desfilando para mostrar o sapato, a saia, a calça, a camisa. Ei, se toca. Deus quer ser cultuado.
Deus quer ser adorado, mas você tem que fazer o quê? Adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém mesmo? Que bom.